Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano no Colégio Emaús. E aí, sexto ano, tudo bem? Bom, então vamos fazer a correção nesta videoaula, né, das questões 5, 6 e 7, lá da página 121. Bom, pessoal, novamente relembrando, né, essa videoaula é uma correção e última sobre o estudo das células e um resumão aí sobre a organização, a estrutura de um modo geral do nosso corpo. Próxima videoaula a gente já começa a falar sobre o sistema nervoso, beleza? Então, questão 5, tá? Lá na página 121, foram as últimas questões aí para a gente falar sobre a citologia, as células, e a organização, a estrutura do nosso corpo. Observe o esquema a seguir, que evidencia alguns sistemas do nosso corpo. Então vejam só, o que você consegue ver aqui? Um corpo, né? Uma ilustração. Azul e vermelho são os vasos sanguíneos. Vaso sanguíneo, então, ó, sistema cardiovascular, sistema circulatório. Isso daqui o que? Bexiga, rim, pulmão, traqueia aqui, não é mesmo? Ih, já fechou o coração aqui debaixo do pulmão. Fechou então, ficou fácil, já evidenciou aí, né? Então vamos lá. Com base nessa ilustração e no seu conhecimento, responda. Quais são os sistemas representados na ilustração? Sistemas, não está te pedindo os órgãos ilustrados, porque se estivesse te pedindo órgão, você poderia colocar artéria, veia, rim, bexiga, pulmão, coração. Só que se você já sabe que existe esse tipo de órgão, há esses tipos de órgão, né, esses órgãos na ilustração, você já sabe quais sistemas que estão ali representados. Você já sabe que o coração faz parte do sistema cardiovascular, né? E os vasos sanguíneos, Renan, eles vão fazer parte do sistema cardiovascular ou do sistema urinário? Ou sistema excretor? Do sistema cardiovascular. Principal função dele é levar nutrientes aí dos vasos sanguíneos, levar oxigênio, né? E para todo o corpo. Não é porque ele se comunica com o rim que ele vai fazer parte do sistema excretor. Não, ele se comunica as artérias, né, que levam o sangue limpo, o sangue oxigenado para todas as partes do corpo, se comunica com todas as partes do corpo. Então, ela faz parte do sistema cardiovascular, sistema circulatório, beleza? Então, quais sistemas? Respiratório, os pulmões, sistema cardiovascular, como a gente já disse, e sistema excretor. Se tivesse, por exemplo, aqui o estômago provavelmente ia estar aqui, ó, né, pouco abaixo do rim, né? Ia estar, então, o sistema digestório. Se tivesse o cérebro, sistema nervoso, fácil, né? Como estes sistemas podem interagir-se para executar uma atividade? Por exemplo, andar de bicicleta. Uai, fácil demais. Andar de bicicleta, a primeira coisa que você precisa ter, na realidade, para você andar de bicicleta, você tem que ter o quê? Você tem que ter se alimentado bem, né? Então tem que estar você não pode estar com o seu estômago cheio demais, mas tem que estar alguma coisa com comida lá. Mas a questão, eu estou te pedindo, né? Como esses sistemas aí estão sendo representados, né? Como esses sistemas podem te ajudar lá a andar de bicicleta. Então, não está sendo representado aqui o sistema digestório. Mas pressupõe que você já está com a barriga cheia. Os pulmões. Auxiliar no processo de respiração, ventilação pulmonar, tá? Que esse processo que a gente chama de... Muita gente chama de respiração, mas é chamado de ventilação pulmonar. Quem que faz isso? Os músculos presentes aqui, tecido muscular presente aqui no peito, né, que vai auxiliar também o pulmão
a fazer as contrações, a respirar, tá? Na mesma hora que os seus pulmões estão fazendo o processo de ventilação pulmonar, seu coração está lá tudo trabalhando o tempo inteiro ali para garantir que você não vai desmaiar, né? Porque você está fazendo exercício físico, você não pode cair, não é mesmo? Levando o oxigênio para todas as partes do seu corpo, principalmente para as suas pernas, que está mais trabalhando ali, né? E os rins filtrando o sangue ali o tempo inteiro também, deixando o sangue bem limpinho, né? Para manter o seu corpo em funcionamento, tá? Então aí, ó, uma máquina perfeita para fazer atividade física, né? Mantendo aí, o corpo humano é exatamente uma máquina, né, pessoal? Perfeita para garantir as atividades físicas. Alternativa C. Quais outros sistemas que não foram representados também poderiam contribuir para o corpo realizar a atividade de andar de bicicleta? Sistema digestório, como eu já disse, né? Você precisa de comer. Primeira coisa antes de você praticar atividade física é bater um pratado de macarrão lá, ó, arroz, feijão, carne, comer bem, né? Garantir aqueles nutrientes que vão ser extremamente importantes para a produção de energia no seu corpo, que é feito por quem? Pela mitocôndria. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei, vocês não botaram fé. Falei, mitocôndria, a gente vai ver pro resto da vida. Tá? Nós vamos ver por muito tempo ainda mitocôndria. Sistema nervoso. Sistema nervoso também vai auxiliar o seu corpo a atividade física, né? A andar de bicicleta. Por quê? Porque você está ali, ó, atento ali, ó, primeiro no equilíbrio, né? Suas mãos não tiram a mão do guidão, então é seu cérebro que tem que estar atento ali. Sua mão mantendo sempre ali no guidão. Os seus olhos abertos o tempo inteiro, atencioso, pupila dilatada, né? Preocupado ali para onde você vai, se você pedala, se você vira, né? Se você tem gente andando, se pode vir alguma criança para entrar na sua frente, se entra cachorro na sua frente. Então, se você tá vidrado, filho. Seu olho está aberto, né? Muito sangue circulando no seu corpo inteiro, porque quando a gente está fazendo atividade física, há muito gasto de energia, então as hemácias têm que trabalhar levando bastante oxigênio, né, garantindo aí a produção de energia. Então, sistema nervoso, sistema ósseo mesmo, né, o sistema esquelético, mantendo ali a sustentação do seu corpo para pedalar, né? Então, praticamente todos aí vão estar trabalhando para garantir a atividade física. Beleza? Então, fechamos aí, né? A questão 5, questão 6 agora. Bora lá. Parte das células que constituem a pele sempre se renova naturalmente. Observe a foto ao lado, que mostra a retirada de uma parte do tecido epitelial que compõe a pele, órgão que reveste o nosso corpo. Então é a casquinha, pessoal, tá? Não sei se já aconteceu com você. Geralmente quando a gente vai pra praia, toma muito sol, né, pode ser que aconteça isso, né? Sua pele fica vermelha e depois ela começa a descascar. Qual o nome do tecido que está sendo removido? Lembram? Pele epitelial? Então, tecido epitelial. As células que constituem o tecido que está sendo removido são células mortas, são células vivas ou mortas? Mortas, pessoal. Porque se fosse viva, você é doido, estaria sangrando já ali, né? São células mortas, tudo bem? Ou seja, aquela célula não faz parte, ela infelizmente ela morreu, né? Por algum motivo que seja aí. Tá? E células morrem sim. Células não nascem, lembram? Mas elas podem morrer. Mas então como que ela se multiplica? Divisão celular, meiose e mitose. Anota aí que um dia a gente vai falar sobre ela. Sei então, que tipo de tecido está evidenciando nas radiografias a seguir?
tá? Então, olha só, aqui já está referindo aqui embaixo, né? Explique por que esse tecido pode se regenerar quando as extremidades, quando as extremidades da fratura estão dispostas de maneira adequada. Então, vejam só, dá para a gente perceber, né, pessoal, que isso daqui é uma mão, não é mesmo? Uma mão com virada de forma posterior, né, e de forma lateral, tá? Aí ele te pergunta, primeiro, que tipo de tecido está evidenciado? Se a gente está vendo osso, tecido ósseo, por que esse tecido pode se regenerar quando as extremidades da fratura estão dispostas de maneira adequada? Então, olha só, resposta completa aqui, ó, aqui no cantinho, em cima da minha foto. Tecido ósseo. Esse tecido ele pode se regenerar pela multiplicação de células que recebem nutrientes por meio de pequenos vasos sanguíneos presentes no tecido. Divisão celular, pessoal, tá? Eles se multiplicam, elas se multiplicam, e cada tecido, né, vai ter sua peculiaridade, mas o principal é o processo de divisão celular. Eles se multiplicam, né, através da multiplicação das suas células. Como que eles se multiplicam? Dividindo, tá? Então, olha só, se eu tinha uma célula saudável, ela dividiu em duas, tá? Dessas duas, se dividiram em duas, tá? Então, esse processo é de divisão celular, né, que vai aumentando aí o número de células presentes e células saudáveis. Tudo bem? Questão 7. Tecido sanguíneo, também chamado de sangue, apresenta aspecto homogêneo de coloração avermelhada e, ao ser observado ao microscópio óptico, percebe que o sangue é formado por vários tipos de célula e por uma mistura de substância chamada plasma sanguíneo. É possível separar o plasma de elementos celulares do sangue por um processo chamado de centrifugação. Então, olha só, o plasma é constituído principalmente de água, proteínas, sais minerais. Então, no plasma tem muita coisa, pessoal, no plasma sanguíneo. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, são células sem núcleo, tá? Anucleadas. Então, ela não tem ali o núcleo, o Renan, não, tá? São responsáveis exclusivamente dos glóbulos vermelhos, tá, pessoal? Pelo transporte do gás oxigênio e de transporte de gás carbônico pelo corpo. Os glóbulos brancos, leucócitos, são células nucleadas responsáveis pelo sistema de defesa do corpo contra substâncias estranhas e micro-organismos patogênicos. O que é micro-organismo patogênico? Micro-organismos que podem gerar algum tipo de doença. Tá? Anota aí no cantinho também que é importante. Micro-organismos patogênicos. Existem micro-organismos que estão dentro do seu corpo agora. Eles provocam doença? Não. Aqueles que estão dentro do seu corpo de forma natural, eles não te prejudicam. É o que a gente chama de flora intestinal. Algumas bactérias que auxiliam o seu corpo no processo de digestão. Tá? Agora, os micro-organismos patogênicos, vírus, algumas bactérias, tá? Podem gerar algum tipo de doença, que são chamados então de micro-organismos patogênicos. Temos ainda fragmentos de células chamados plaquetas, que participam do processo de coagulação sanguínea. Então, as plaquetas aí vão auxiliar no processo de coagulação, quando o sangue coagula. Então, vejam só. Na ilustração, há então a centrífuga, que é um mecanismo, uma ferramenta utilizado em alguns laboratórios para separar substâncias. Então, se a gente colocar o sangue, tá? Uma amostra de sangue lá, após passar pela centrífuga, vamos ter então os glóbulos vermelhos embaixo, tá? Os glóbulos brancos e plaquetas
no meio e o plasma de resto, né, que ficou ali na região mais em cima. Tudo isso está presente no sangue. Glóbulos vermelhos são as hemácias, glóbulos brancos ali separados também, né, porque eles são diferentes, por isso que eles recebem denominações diferentes, até a cor, né, é diferente. E o plasma. Com base, então, nessa ilustração e nas informações, né, que a gente já vem falando, qual que é o tipo de tecido do sangue? Tecido conjuntivo, conhecido como tecido sanguíneo, tá? Então, pessoal, o tecido presente no sangue é constituído de tecido conjuntivo, tá? Que tem uma gama maior de função, diferente de um tecido muscular, tá? Ele é chamado também de tecido sanguíneo nesse caso, tudo bem? B. Escreva o nome dos 4 componentes presentes no sangue e a função de cada um deles. São eles aqui, ó. Plasma, glóbulo branco, plaqueta e glóbulo vermelho. Glóbulo vermelho e glóbulo branco você já sabe, não é mesmo? Então vejam só, aqui, plasma, aqui no cantinho, né, canto superior esquerdo. Plasma, que está em sua maior quantidade. Um líquido formado principalmente por água, o plasma é para dar mais volume e ficar mais fácil o transporte, né? Por isso que ele é formado principalmente por água. Proteínas e gorduras responsáveis por transportar as substâncias. Então, tudo representa o plasma. Os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte do oxigênio e do gás carbônico, dióxido de carbono, pelo corpo. Pessoal, não se preocupem com a nomenclatura aqui. Gás carbônico, ele pode ser monóxido de carbono ou dióxido de carbono, tudo bem? Tá? Às vezes você tem dúvida aí, você confunde, lembra sempre com gás carbônico. Existem 2 tipos de gás carbônico. Gás carbônico, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Aquele que a gente expira, né, que os glóbulos vermelhos têm essa função de retirar nas veias, tá bom? As veias que vão retirando ele ali, é chamado dióxido de carbono, tá bom? Então, essa é a função aí do glóbulo vermelho. Glóbulo branco, responsável pela defesa do organismo contra substâncias estranhas e micro-organismos patogênicos, que você já sabe o que é. Outro nome para glóbulo branco, leucócito, tá? Leucócito igual glóbulo branco. Glóbulo branco, mesma coisa de leucócito. E as plaquetas participam do processo de coagulação sanguínea, tá bom? Finalizamos então aí a B. Última alternativa aí, C. Explique como você faria para diferenciar uma hemácia de um leucócito observando-se ao microscópio. Bom, pessoal, aí houve uma informação aí, ó, no enunciado, que é a presença e ausência de núcleo. Lembra? Então vejam só. Aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Ao observar uma lâmina com sangue no microscópio, é possível diferenciar os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos pela presença ou ausência do núcleo. Tá? Lembram do núcleo? Os glóbulos vermelhos não têm o núcleo, portanto, o centro da célula aparece mais claro que as bordas, já que os glóbulos brancos têm núcleo. Então, olha só, leucócito, a presença do núcleo, e é possível visualizá-la ao microscópio. Então, eles conseguem ver se a gente tem essa característica evidenciada, dá para a gente diferenciar. Além disso, a quantidade de glóbulo vermelho é muito maior do que a de glóbulo branco no sangue, tá? É claro, né, porque a gente está falando aí, né, de sangue, né? Então não poderia ter mais glóbulos brancos ou leucócitos. Eles há em grande quantidade também, pessoal, nos linfonodos, né? A sua formação, né? E presença não há só também no sangue,
tá bom? Mas aí já é um conteúdo para um próximo momento. Enfim, então finalizamos aí a correção, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido, né? A síntese nós já falamos sobre ela, né? Então, próxima videoaula, temos aqui então, ó, sistema nervoso, um sistema de integração, que vai ficar aí para a próxima. Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima videoaula, bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.